Bem-vindo à Comissão Executiva. Uma semana tensa termina hoje com a Espanha no centro das atenções, no centro do furacão europeu, com uma cada vez maior preocupação face às contas. O orçamento do Reino de Espanha foi ontem apresentado, com cortes significativos na despesa e, obviamente, a execução desse orçamento é agora o grande ponto, o ponto-chave dos olhos, nomeadamente dos mercados financeiros. É convidado desta edição Jorge Farinha, da Porto Business School. Jorge, bom dia, obrigado por estar nesta Comissão Executiva. Começamos pela questão espanhola. Depois do BCE ter apresentado um conjunto de medidas, parecia de facto que a Europa tinha encontrado algum caminho de tranquilidade. De repente, tudo mudou. Exatamente. Eu acho que a Espanha está a atravessar um processo que, para nós portugueses, parece um bocadinho de déjà vu, ou seja, exatamente o mesmo tipo, talvez, de linguagem que era usado antes da intervenção que houve aqui da Troika, antes do pedido de resgate. E, portanto, o orçamento espanhol vai, seguramente, pela mesma linha que nós fomos, de austeridade. Penso que vai ser confrontado com uma reação popular, como tem acontecido, que não vai ser fácil de gerir. E isso, infelizmente, vai ter aqui, provavelmente, algumas consequências para nós também, porque nestas coisas os investidores internacionais olham muito para Portugal e Espanha como sendo quase uma extensão um país do outro e portanto, pouca distinção fazem e, portanto, havendo problemas... Se isso já acontecia na Grécia no exatamente, início, mais Espanha, facilmente acontece por marido com o de razão. espanhol. Portanto, há investidores que estão na Rússia ou na China que muitas vezes quase que não distinguem Portugal de Espanha. E, portanto, isso pode trazer alguns perigos para nós, no momento em que se está a fazer, de facto, um esforço de consolidação financeira extremamente forte. Mas a Espanha temo que vá por um caminho muito parecido com o português e que seja talvez uma questão de tempo até vir a ser necessário um resgate. Penso que há questões políticas que têm vindo a atrasar esse momento. Há um esforço para tentar ver se consegue evitar, mas estou convencido que, infelizmente, nós vamos ter aí um cenário complicado para a Espanha também. Com uma agravante que é o nosso principal parceiro económico. Muitas empresas portuguesas encontram em Espanha aquilo que o mercado, a extensão do mercado que não encontrou em Portugal. Isso poderá provocar ainda mais nas empresas portuguesas uma queda de atividade. Exatamente. Eu penso que há muitas empresas portuguesas que já sentiram essa quebra, portanto, esta quebra já se iniciou. É, de facto, o nosso maior parceiro comercial, historicamente, nos últimos anos. Aliás, as nossas exportações estão muito centradas em muito poucos países, portanto, cerca de 5 destinos são 60% das nossas exportações, pelo menos. E Espanha é um parceiro muito importante, o que implica que a quebra de Espanha está a levar, e vai levar ainda mais, à necessidade das empresas portuguesas conseguirem encontrar alternativas de colocação dos seus produtos, o que obviamente requer tempo e recursos. E aí nós temos aí dois problemas. É que temos pouco tempo e nem temos recursos, porque o sistema financeiro está, de facto, com dificuldades extremamente grandes em conseguir financiar mesmo os bons projetos, já para não dizer as empresas com dificuldades. E, portanto, se a aposta na internacionalização e sobretudo, na exportação das empresas portuguesas é uma aposta que faz sentido em termos estruturais, apesar das limitações que nós temos na nossa estrutura produtiva, essa aposta só pode ser levada a cabo a partir do momento em que nós temos condições financeiras adequadas e a banca, por muito que diga ao contrário às vezes, não tem tido a capacidade de trazer esse financiamento. Muito por causa do próprio Estado, que tem, obviamente, conforme sabemos, um déficit público que absorve todos os recursos e mais alguns. Recordando aqui, por exemplo, que em 2009 a dívida pública aumentava por dia 39 milhões e nós estamos neste momento quase nos 67 milhões por dia. Portanto, há uma aceleração do consumo de recursos por parte do Estado, com efeitos, infelizmente, no sistema financeiro e na capacidade de ajudar as empresas portuguesas a ultrapassar a dificuldade de perder um parceiro comercial, como é o caso de Espanha, e dificuldade de poder entrar noutros mercados. Jorge, já regressamos a esta questão das exportações. Há, obviamente, esse dado que estava a falar agora, que tem a ver com aquilo que é a incapacidade do Estado em trabalhar com menos recursos. Por isso mesmo, a execução orçamental de agosto apresenta um cada vez maior desvio face aos objetivos, receitas em queda, a grande parte das receitas fiscais em queda, a despesa praticamente fica na linha d'água, com uma pequena subida da despesa efetiva de 0,4%. A questão é, por este caminho e com cada vez uma base menor em termos de contribuintes e com menor capacidade, como é que o Estado, de facto, vai encarar o próximo ano, com objetivos muito importantes, nomeadamente em termos de déficit? Muito bem. De facto, o desafio é extremamente difícil. É preciso ver que, se olharmos para o déficit do Estado, neste momento, só os encaixes financeiros são cerca de 61% desse déficit e isso é inflexível. Pelo contrário, tende neste momento a crescer porque a dívida também está a aumentar.
E depois temos que, dentro da despesa do Estado, 2/3 são de alteração muito difícil, porque estamos a falar, esses 2/3 terem a ver com as prestações sociais, têm a ver com os funcionários, salários públicos, apesar já da redução efetiva que houve nos salários, mas 2/3 significa que é muito difícil o Estado conseguir atacar o déficit sem atacar aquilo que tem sido quase intocável, que é, infelizmente, a possibilidade de nós termos que atuar sobre as prestações sociais e equacionar, possivelmente, a possibilidade de haver despedimentos, coisa de que não há grande tradição, naturalmente, em Portugal. Jorge, quando olhamos para aquilo que é, de uma forma fria, aquilo que vão ser os próximos anos das principais economias, certamente que não vão registrar grandes crescimentos, antes pelo contrário, temos um Estado que consome grande parte dos recursos. Parece-lhe que seria necessário pensar e transmitir a mensagem de que o Estado em Portugal terá de ter claramente um peso menor, com menores prestações, menores cuidados de saúde e menor educação? Ou será possível encontrar um outro caminho alternativo? Eu acho que nós, historicamente, temos tido um peso do Estado que, em termos quantitativos, é muito grande, mas em termos qualitativos tem sido não tão grande. E acredito que seja possível, olhando até para experiências noutros países, que nós consigamos encolher o Estado em vários domínios, mas mantendo uma qualidade elevada. E o que é preciso para isso? Eu acho que é preciso, sobretudo, que se termine de uma vez para sempre com a influência da política, digamos, na gestão do interesse público. Eu acho que temos que profissionalizar a gestão das instituições públicas, o que significa dar uma autonomia controlada e supervisionada, naturalmente, mas profissionalizada, de forma que não vejo motivo porque a qualidade da gestão que nós temos em muitas empresas em Portugal não possa ser trazida com o adequado enquadramento de governo societário, digamos, às empresas públicas e aos organismos públicos, por forma a criar condições de melhoria de produtividade, de maior eficiência, onde há claramente casos gritantes em que ela não existe, efetivamente. E, portanto, eu acredito muito que o Estado pode encolher, e que o Estado, não obstante, pode ser melhor, mas para isso temos de fazer reformas estruturais importantes no enquadramento desde o jurídico, no estatuto do gestor público, na maneira como são apontados os gestores públicos e que a interferência política seja cada vez menor em privilégio da eficiência e da gestão mais tecnocrata, se quisermos chamar assim. Há bocado falávamos das exportações, é talvez o único motor neste momento que ainda consegue aguentar o avião da economia portuguesa a sobrevoar. Seria importante o Estado ter na Caixa Geral de Depósitos ou numa Caixa Geral de Depósitos transformada em banco de fomento um apoio às pequenas e médias empresas portuguesas que são claramente a maior malha daquilo que é o nosso tecido empresarial? Esse é um aspecto extremamente importante, ou seja, eu acredito que se há interesse em haver um braço armado financeiro por parte do setor público, E faria sentido haver esse braço armado? Faria se houvesse condições para que a Caixa tivesse uma gestão, mais uma vez, profissionalizada e sem interferência política, para além do seu estatuto natural de emissão, de querer ajudar o tecido empresarial, sobretudo PMEs, e focalizar-se e especializar-se precisamente nessa vertente, com adequadas dotações de recursos e com adequada gestão, que não seja, de facto, virada para interesses de pequena política, para interesses mais personalizados, porque quando nós olhamos para o passado da atuação da Caixa de Depósitos, nós encontramos, de facto, muita da atividade que a Caixa de Depósitos tem feito tem muito pouco a ver com o interesse público, tem a ver com muitas operações financeiras. A própria Caixa tem vindo ela a investir em participações financeiras cujo interesse público é no mínimo discutível. É muito discutível, e depois com consequências que têm sido, por exemplo, no último ano e meio, só de imparidades de participações financeiras foram 850 milhões de euros. Em comparação, o crédito concedido com imparidades de mais de 1.000 milhões de euros. Esse dinheiro, hoje em dia, faz falta para a esfera produtiva. E, portanto, se olharmos para o passado, não foi isso que pautou o comportamento da Caixa Geral de Depósitos. Poderia ser diferente? Poderia, mas para isso nós temos que pensar bem a missão da Caixa Geral de Depósitos, pensar em termos de objetivos, em termos de estatuto e em termos de como é que nós vamos nomear os gestores da Caixa, e acho que as nomeações políticas têm que terminar de uma vez para sempre. Tem que haver um acordo de regime entre as várias forças partidárias para haver uma gestão muito mais especial da Caixa Geral de Depósitos, e isso significa que a Caixa Geral de Depósitos, num contexto de privatização, que eu admito que possa acontecer de uma forma parcial,
pode, curiosamente, ajudar a própria missão pública da Caixa de Depósitos, porque vai trazer a necessidade de ter maior eficiência, vai trazer a possibilidade de aumentar os seus recursos através do mercado de capitais, mas para isso vai ter que mudar radicalmente o seu modo de funcionamento. Não podemos pensar que o Estado vai continuar a fazer exatamente o que sempre fez via Caixa de Depósitos, apenas com alguns acionistas minoritários ao lado, porque eles, obviamente, não vão tolerar que haja interesses que possam chocar com os interesses dos acionistas em geral. E por falar em Caixa de Depósitos e exportações, a própria Caixa de Depósitos promoveu um estudo coordenado pelo professor Augusto Mateus, foi apresentado esta semana relativamente às exportações. Fica a ideia de que, de facto, as empresas portuguesas que exportam são muito poucas, isso já sabíamos, exatamente, mas sobretudo têm mercados muito concentrados e grande parte delas situa-se num nível muito baixo da cadeia de valor. Como exatamente, é que num país com poucos recursos financeiros, com uma escala pequena, um mercado interno pequeno, como é que seria possível potenciar esse aumento das exportações? Bem, uma coisa é verdade, nós não conseguimos potenciar isso a curto prazo, é um trabalho de fôlego. Citando aí o FMI a propósito do outro assunto, isto não é um sprint, é uma maratona. E, portanto, nós temos que ter uma estratégia a longo prazo, e isso requer tempo, para pensar que temos que criar as condições para um setor exportador sólido se poder desenvolver. Isso tem muito a ver depois com questões de empreendedorismo. Tem muito a ver com a esfera da formação. Os nossos empresários, de um modo geral, não têm a formação que hoje em dia o mundo exige. Há muita gente que fala sempre de casos esporádicos de pessoas sem formação foram bem-sucedidas. Seguramente que as há, mas o mundo cada vez mais é incompatível com algum amadorismo na maneira como se encaram os mercados, porque a concorrência é fortíssima. E, portanto, o setor exportador, de facto, em Portugal, tem esta característica de que tem cada vez menor valor acrescentado, como realça o estudo em questão. Isto tem muito a ver com a maneira como o mundo tem evoluído. Nós temos, sobretudo nos produtos de maior tecnologia, cada vez mais, temos consumos intermédios importados, também eles de tecnologia, que acabam por deixar relativamente pouco valor acrescentado produzido em Portugal. Curiosamente, as empresas de mais baixa tecnologia ainda mantêm muito valor acrescentado nacional, portanto, tem muito a ver também com a importância da mão de obra que existe aí. Mas nós temos que caminhar no sentido de apostar na formação qualificada de recursos humanos. Portanto, nós queremos recursos humanos altamente qualificados a trabalhar em Portugal em empresas de tecnologia e não apenas assemblar gadgets ou o que seja, que não tem grande incorporação nacional, é verdade. Isso significa uma aposta muito privilegiada em investigação e desenvolvimento, o que só pode ser efetuado com a contribuição das universidades. E muitas vezes as universidades estão viradas, não tanto para o tecido empresarial, estão viradas para digamos, as suas próprias necessidades em termos de instituição, de promoção de carreiras, ou o que seja, e muito pouco incentivadas ou motivadas, mesmo até em termos financeiros, para trazer um conhecimento que venha para a esfera das empresas. E não tem de ser uma falta, enfim, de aproveitamento dos recursos, porque grande parte do conhecimento, exatamente, em termos de engenharia, de investigação, de gestão, também em todas as outras áreas, existe nas universidades. Não há, ao melhor nível em termos mundiais. Exatamente. Eu acho que temos aqui escolas de engenharia que estão ao nível do melhor que há na Europa. Infelizmente não existem as estruturas que custaria muito pouco mudá-las em termos financeiros, as estruturas adequadas para motivar os investigadores a dirigirem os seus parcos de recursos para as áreas onde são mais interessantes. Isso, penso eu, é a reforma que falta fazer. A partir do momento em que nós consigamos aproveitar esses recursos, de outro modo estão a fugir para o estrangeiro, que é dramático, porque as pessoas não veem aqui condições para se motivarem. A partir do momento em que consigamos reter essas pessoas e canalizá-las para o sítio certo, eu estou convencido, vão começar a aparecer, como felizmente já aparecem algumas, cada vez mais empresas com um grande potencial exportador, que baseiam-se muito em know-how e que poderão fazer toda a diferença, mas num prazo, provavelmente daqui a 10 anos. Não vamos conseguir fazer isso em 1 ou 2 anos. É um objetivo ambicioso que demora tempo, mas é um objetivo grande também para a nossa economia. Jorge Farinha, deixe-me desejar-lhe um bom fim de semana. Agradeço a sua presença nesta Comissão Executiva. Obrigado. Jorge Farinha é professor da Porto Business School, a terminar esta Comissão Executiva, um programa feito em parceria com a Ordem dos Economistas, que regressa de hoje a 8 dias. Aproveite este fim de semana.